quando você recebe o convite lá para o cliente, você faz uma visita técnica, você chega zerado, zeradão, você não tem nenhum projeto. E aí o cliente vai apontando para os cômodos, né? Vai apontando para os lugares que ele quer fazer a intervenção e vai falando. Ó, eu quero demolir esse quarto e eu quero fazer um espaço gourmet aqui nessa área. Ou então, eu quero ampliar essa área e fazer um quarto. Além disso, eu quero empurrar essa parede do corredor um pouquinho mais para fora, para aumentar a área do quarto. Eu quero colocar forro só nesse cômodo X. Eu quero trocar o revestimento daquela área ali. Ou então trocar o revestimento da casa inteira. Eu quero pintar só essa área externa. Eu quero fazer uma revisão no meu telhado. E aí o cliente vai falando, não dá tempo nem de você anotar nada, não dá tempo de você nem racionalizar as coisas. E muitas vezes a gente pega aquela informação, muitas vezes a gente tem receio, né, de ficar questionando o cliente, né, de ficar perguntando, sim, mas fale de novo sobre isso aqui. Então isso já aconteceu comigo também. Eu simplesmente anotava o que dava e ia para o escritório. E aí quando eu sentava na frente do computador para fazer isso, eu não conseguia sair do lugar. Porque eu não sabia nem como é que eu ia começar o orçamento. Quanto mais se eu teria lucro. Né? Então, é uma situação extremamente desafiadora, é uma situação extremamente chata, é frustrante. Como resolver essa situação? Né? Como não ficar preso a essa situação? Porque existem projetos e projetos, eu vou pontuar aqui para vocês, né? Existem intervenções e intervenções. Algumas coisas a gente vai ser capaz de fazer sem projeto, outras não. Obras relevantes, dificilmente a gente vai ser capaz de fazer sem projeto. Para que a gente mantenha esse orçamento competitivo e lucrativo, dificilmente a gente vai conseguir falar sem projeto. O que é que eu faço hoje quando isso acontece comigo? Eu uso o CUB e outra coisa é pelo histórico da empresa. Né? Vamos fazer uma substituição aqui de feeling por histórico da empresa. Né? Vamos supor que você já tenha obras parecidas e a empresa tem um histórico. Ele te dá certa garantia. Né? Para aquele tipo de obra, o custo por metro quadrado é mais ou menos X. Então, primeiro você estima a obra e aí você ancora o preço. Né? Vamos supor, eu estimei a obra e deu 45 mil. Então, eu cheguei para a cliente e falei assim, ó, eu fiz uma estimativa aqui baseada no que a gente conversou e a estimativa me diz que essa obra vai ser mais ou menos 45 mil. Eu falei o preço para minha cliente, tá? Então, eu ancorei o preço para ela. Aí, eu não consigo encontrar o preço. Eu não consigo fazer essa estimativa. Você consegue. Talvez te falte habilidade hoje, mas você consegue, porque eu faço isso diariamente na minha empresa. Depois que você ancorou o preço, que você já falou para o cliente o preço que você acredita, você vai questionar o orçamento que o cliente tem. Por quê, gente? É importante manter essa ordem, é importante manter essa ordem. O cliente fala, eu quero saber quanto é que vai custar. Você chega para o cliente e fala, quanto é que você quer gastar? Isso não soa confiável. Por mais que você seja uma pessoa confiável. Por mais que você não queira aquela informação só para usar ao seu favor. Por quê? O cliente vai falar assim, ele quer o preço para saber até onde ele pode chegar. Aí ele vai me dar o preço máximo. É isso que passa pela cabeça. Ninguém quer dizer quanto quer pagar. O cliente acredita que ele fica vulnerável. E ele fica vulnerável, de fato. Então, por isso que é importante você falar o seu preço antes. Tá? Não precisa ser na hora ali que o cliente apresentou tudo, porque você precisa chegar à estimativa, né? Você vai falar para o cliente, ó, entendi, eu vou fazer uma estimativa de obra e a gente precisa ter uma reunião. Eu não consigo fazer esse orçamento aqui só com essas informações que você me deu. Eu consigo estimar a obra para a gente partir desse ponto. Depois que você falou um preço para ele, soa mais confiável a sua pergunta. Porque você já deu um preço. Então você vai perguntar para o cliente, essa estimativa está dentro do seu orçamento? Né? Essa é uma maneira mais branda, né? Mais simples de perguntar para que o cliente não se sinta tão, opa, que pergunta invasiva. E aí tudo, a gente, depende do contexto. Você está entendendo ali, de repente, uma pessoa que confia em você, de repente é uma pessoa que foi indicada, né? Você recebeu a indicação de um cliente que adorou o seu trabalho, você vai ganhando mais confiança, mas de repente não tem nada disso, a pessoa nunca te viu na vida, viu uma placa sua ou viu o seu Instagram, então você tem que aprender a também entender esses contextos, né, para você aplicar. Porque aí você pode perguntar um pouco mais. Recentemente, na semana passada, eu tive uma situação parecida. E eu já estava muito confiante, porque a gente já tinha tido uma reunião com a cliente sobre um outro projeto. A gente vai formalizar uma reunião agora na segunda-feira para formalizar o contrato do projeto. Então, eu já estava assim, já estava me sentindo confiante, já estava entendendo que ela confiou na gente. Então, eu cheguei para ela e falei assim, ó, é uma intervenção grande. Quanto é que você quer gastar aqui? Eu falei assim, sem dar a estimativa para ela. Mas eu me senti à vontade para fazer aquilo, porque a gente já tinha criado um laço. Então, eu falei para ela, quanto é que você pretende gastar aqui? Ela falou assim, ó, eu pretendo gastar 80 mil. Aí eu falei, ó, tem um orçamento super apertado. Mas é possível se a gente tiver uma solução de projeto. Aí entra o quarto passo. Eu falei para ela o seguinte, eu falei, ó, 80 mil é um orçamento muito apertado, por quê? Tem muita coisa para fazer aqui dentro, de fato. Mas, se você realmente só tem isso para gastar, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um projeto para que a gente estude estratégias, estude soluções para a gente alcançar esse número. E você ter o máximo de intervenção possível. Porque ela entendeu que talvez não fosse possível fazer tudo de vez. Ela entendeu isso na conversa. Então, eu vou usar o histórico da empresa ou o CUB para fazer uma estimativa de obra. Depois eu vou ancorar o preço para o cliente. Vou passar a estimativa é mais ou menos essa. Depois eu vou questionar se a estimativa está dentro do orçamento que ela tem. De preferência, perguntar quanto é que ela quer gastar. Não quiser perguntar de cara quanto é que ela quer gastar, você pode perguntar se a estimativa está dentro do custo. Porque ela vai dizer se sim ou se não. Se ela disser está dentro do custo,
A própria solução agora é fazer um orçamento para garantir que essa estimativa seja o orçamento. A gente vai pensar nas soluções, a gente vai pensar nas estratégias para a gente conseguir fazer tudo que você quer aí, ou com algumas pequenas alterações e garantir o custo. Ou então, se a cliente disser não está dentro da minha estimativa, aí não tem jeito. Aí tem que perguntar qual é o seu orçamento, para você entender se está muito longe ou muito perto. Porque vamos supor, eu disse para minha cliente que a estimativa era 45 mil. E aí a cliente chega para mim e fala, pô, só tenho 15. É impossível. Não adianta você seguir adiante com esse cliente, porque você só vai trabalhar de graça. Ele não tem dinheiro para fazer a reforma. Ele não tem dinheiro para fazer a construção. E pela sua experiência, pelo histórico, pelo CUB, você já viu ali que ela precisa do triplo do que ela tem. Então, você tem que saber se está muito perto, se está muito longe. Porque se a cliente fala assim, ó, eu só tenho 35 mil, aí tem como fazer. Tem que pensar em soluções para reduzir o custo.